Você já se perguntou por que, de repente, o preço do pão ou do combustível dispara sem aviso? A verdade é que os preços sobem não por acaso, mas por uma série de eventos que moldam a economia global. Imagine acordar um dia e descobrir que o seu dinheiro vale muito menos do que ontem. A invasão da Ucrânia pela Rússia, a pandemia na China e as decisões políticas aqui no Brasil formam uma tempestade perfeita que afeta o seu bolso diretamente. Quer descobrir os segredos por trás dessa alta de preços e aprender a proteger suas finanças? Prepare-se para entender a verdade chocante que poucos sabem. A invasão da Ucrânia pela Rússia e a pandemia na China bagunçaram o mercado global de uma forma que ninguém esperava. Imagine que você estava planejando comprar aquele celular top de linha, mas o preço subiu de repente. Pois é, isso aconteceu porque a Rússia e a Ucrânia são grandes fornecedoras de matérias-primas, e a pandemia afetou fábricas na China. Esses eventos aumentaram o custo dos produtos importados, impactando diretamente o seu bolso e o de milhões de pessoas ao redor do mundo. Agora, pense no seu mercado local. O preço do trigo disparou porque a Ucrânia, um dos maiores produtores do mundo, está em guerra. Isso faz com que produtos derivados, como pães e massas, fiquem mais caros. E não para por aí. A energia também sofreu impacto. A Rússia é uma grande exportadora de gás natural, e as sanções contra o país afetaram o abastecimento, elevando o preço do gás e, consequentemente, da energia em geral. Além dos produtos, o transporte também ficou mais caro. As rotas marítimas e aéreas foram alteradas ou interrompidas devido a conflitos e restrições sanitárias. Imagine que você precisa importar peças de automóveis do exterior. Frete, que antes era acessível, agora custa uma fortuna. Isso afeta diretamente a cadeia de produção, encarecendo ainda mais os produtos finais. O turismo, por sua vez, sofreu um duro golpe. Com a pandemia, várias fronteiras foram fechadas e viagens internacionais se tornaram raras e caras. Hotéis, companhias aéreas e agências de viagem tiveram que reajustar preços para sobreviver. Como consequência, aquela viagem dos sonhos precisou ser adiada ou saiu bem mais cara do que o planejado. E se você trabalha no setor de tecnologia, deve ter percebido um aumento nos preços dos componentes eletrônicos. A China, maior produtora de chips e peças eletrônicas, enfrentou várias paralisações nas fábricas devido a surtos de Covid-19. Isso causou uma escassez de produtos e, claro, aumentou os preços. Então, se o seu computador ou celular está mais caro, agora você sabe o porquê. Tudo isso mostra como eventos globais podem afetar nossa vida cotidiana de formas inimagináveis. O impacto econômico é gigantesco e a estabilidade que tínhamos foi abalada. Mas e no Brasil, como estamos lidando com isso? Desde 1994, o Brasil passou por altos e baixos no quesito inflação. Você lembra de quando o dólar valia apenas 1? Pois é, atualmente estamos falando de 5,45. Isso significa que os preços das coisas subiram significativamente. Se antes você comprava muito mais com o mesmo dinheiro, hoje isso já não é mais possível. A inflação acumulada desde então foi de 74%. Mostra um aumento expressivo no custo de vida. Para entender melhor, pense no seu mercado do bairro. Se em 1994 você conseguia fazer uma grande compra com R$100, hoje com a mesma quantia você compra bem menos. Esse aumento nos preços é a inflação. Ela corrói o poder de compra, fazendo com que as pessoas precisem de mais dinheiro para manter o mesmo padrão de vida. Não é à toa que muita gente reclama que o salário não acompanha os aumentos dos preços. Outro ponto interessante é observar como a inflação impacta os negócios. Empresas precisam reajustar seus preços constantemente para manter a margem de lucro. Isso afeta diretamente os consumidores, que veem os preços subirem cada vez mais. E não é só nos produtos que a inflação bate, os serviços também ficam mais caros. Aquela consulta médica ou o conserto do carro, por exemplo, estão mais caros hoje do que há anos atrás. Além disso, a inflação influencia nas negociações salariais. Trabalhadores precisam lutar por reajustes que muitas vezes não acompanham a real alta dos preços. Isso gera insatisfação e, em muitos casos, greves. O poder de compra é reduzido e o consumo cai, afetando a economia de forma geral. É um ciclo vicioso que, uma vez iniciado, difícil de interromper. É importante lembrar que a inflação não afeta apenas o presente, mas também o futuro. Investimentos de longo prazo, como poupanças e aposentadorias, perdem valor com o tempo. O dinheiro guardado hoje vale menos amanhã. Por isso, muitas pessoas buscam formas de investir que protejam contra a inflação, como imóveis ou investimentos atrelados ao dólar. Com toda essa história, chegamos a uma pergunta crucial: o que realmente causa a inflação? Para entender isso, vamos dar uma olhada na teoria de um economista famoso. Milton Friedman, um renomado economista, explicou a inflação de uma forma bem direta. Ela é causada pelo aumento da quantidade de dinheiro na economia mais rápido do que a produção de riqueza. Pense nisso como um bolo. Se você tem mais fatias de bolo dinheiro do que bolo para distribuir riqueza, cada fatia vai ficar menor. Na economia, isso significa que o valor do dinheiro cai e os preços sobem. Para ilustrar, imagine que o governo decide imprimir mais dinheiro para ajudar a população. A intenção pode ser boa, mas se não houver um aumento correlacionado
correspondente na produção de bens e serviços, o resultado será a inflação. Mais dinheiro circulando, mas a mesma quantidade de produtos à venda, significa que os preços vão subir. É como se todos tivessem mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Então os vendedores aumentam os preços. Um exemplo prático pode ser visto na Venezuela, onde a impressão desenfreada de dinheiro levou a uma hiperinflação. O dinheiro perdeu tanto valor que era necessário levar sacolas cheias de notas para comprar itens básicos. Esse é um caso extremo, mas ilustra bem o que Friedman queria dizer. Mesmo em menor escala, a lógica se aplica a qualquer economia. Friedman também destacou a importância do controle monetário. Governos e bancos centrais precisam gerenciar cuidadosamente a quantidade de dinheiro em circulação. Se liberarem muito dinheiro de uma vez, podem causar inflação. Se segurarem demais, podem frear o crescimento econômico. É um equilíbrio delicado que exige planejamento e monitoramento constantes. Outro ponto relevante é a relação entre inflação e expectativa. Se as pessoas esperam que os preços subam, elas podem aumentar os preços antecipadamente ou exigir salários mais altos. Isso pode criar uma espécie de profecia autorrealizável, onde a expectativa de inflação leva à própria inflação. Por isso, a comunicação do governo sobre políticas econômicas é tão importante. E então, se a inflação é causada por excesso de dinheiro na economia, como os governos podem controlá-la? Isso nos leva às políticas monetárias. São ferramentas essenciais nesse processo. As políticas monetárias são as ferramentas que os bancos centrais utilizam para controlar a quantidade de dinheiro em circulação na economia e assim influenciar a inflação. Uma das principais formas de fazer isso é através da compra e venda de títulos públicos e privados. Quando o Banco Central compra esses títulos, ele está injetando dinheiro na economia. Por outro lado, quando vende, está retirando dinheiro de circulação. Imagine que você está jogando um jogo de tabuleiro e o Banco Central é o banco. Se o banco começar a distribuir dinheiro demais para todos os jogadores, os preços dos recursos no jogo subirão, porque todo mundo terá mais dinheiro para gastar. O Banco Central, então, pode recolher parte desse dinheiro vendendo títulos, reduzindo o montante disponível e estabilizando os preços. É uma maneira de manter o jogo equilibrado. Além das operações de mercado aberto, outra ferramenta importante é a taxa de juros. O Banco Central pode aumentar os juros para tornar o crédito mais caro e, assim, reduzir o consumo e o investimento. Com menos dinheiro sendo gasto, a pressão sobre os preços diminui. Por outro lado, reduzir os juros pode estimular a economia ao tornar os empréstimos mais baratos e incentivando o consumo e o investimento. Para ilustrar, pense em um período de alta inflação no Brasil. O Banco Central aumentou a taxa Selic para conter o consumo e a pressão inflacionária. O resultado foi uma desaceleração na economia, mas também uma redução na inflação. É um ato de equilíbrio delicado. Muito estímulo pode gerar inflação, enquanto pouca atividade econômica pode levar à recessão. Outra estratégia é o controle de reservas bancárias. O Banco Central pode aumentar a quantidade de dinheiro que os bancos precisam manter em reserva, reduzindo a quantidade que podem emprestar. Isso também ajuda a controlar a quantidade de dinheiro em circulação. É como se o banco pedisse para os jogadores guardarem mais dinheiro no banco, em vez de gastarem no jogo. Essas políticas monetárias são essenciais para manter a inflação sob controle e garantir a estabilidade econômica. Mas como será que outros países lidam com a inflação? Isso nos leva a uma comparação internacional para entender melhor essas estratégias. Quando comparamos a inflação entre diferentes países, fica claro que aqueles com maiores déficits orçamentários e aumentos na base monetária em relação ao PIB tendem a ter taxas de inflação mais altas. Pense nos Estados Unidos e na Venezuela. Enquanto os Venezuela tem um controle rigoroso sobre suas políticas monetárias, a Venezuela enfrentou uma crise devido à má gestão e impressão excessiva de dinheiro. O resultado? Uma hiperinflação que devastou a economia venezuelana. Um exemplo interessante é a Alemanha, pós-Primeira Guerra Mundial. O país enfrentou uma hiperinflação tão severa que as pessoas precisavam de carrinhos de mão cheios de notas para comprar um simples pão. Isso aconteceu porque o governo imprimiu dinheiro para pagar suas dívidas de guerra sem um aumento correspondente na produção de bens. Esse episódio é frequentemente citado como um dos exemplos mais extremos de como políticas monetárias descontroladas podem destruir uma economia. Por outro lado, temos o Japão, que, apesar de um alto déficit orçamentário, mantém uma inflação baixa. Isso é resultado de políticas monetárias bem coordenadas e um foco em estímulos econômicos controlados. O Banco do Japão utiliza ferramentas como controle de juros e compras de ativos para manter a economia estável, mesmo enfrentando desafios como uma população envelhecida e um crescimento econômico lento. Outro caso é o da Argentina, onde a inflação é um problema crônico. Falta de confiança na gestão econômica e repetidos aumentos na base monetária, sem respaldo na produção de riqueza, levaram a uma inflação alta persistente. Os argentinos, por sua vez, aprenderam a viver com a inflação, ajustando seus hábitos
hábitos de consumo e poupando em moedas estrangeiras, principalmente o dólar. E na Europa, países como a Grécia enfrentaram crises devido a déficits elevados e políticas monetárias restritivas impostas pela União Europeia. As medidas de austeridade necessárias para reduzir os déficits resultaram em recessões severas e uma recuperação econômica lenta. Isso mostra como a relação entre políticas monetárias e fiscais é crucial para a saúde econômica de uma nação. Cada país tem suas particularidades, mas a lição é clara. A gestão cuidadosa das políticas monetárias é essencial para evitar a inflação descontrolada. E quando olhamos para o Brasil, como o governo pode ser responsável por essa gestão? A responsabilidade governamental na gestão da economia é crucial para manter a inflação sob controle. Quando os governos administram mal os recursos públicos e implementam políticas monetárias ineficazes, a inflação tende a subir. Imagine que o governo começa a gastar mais do que arrecada, criando um déficit orçamentário. Para cobrir esse déficit, pode recorrer à impressão de dinheiro. Como vimos, leva à inflação. Vamos pegar o Brasil como exemplo. Em várias ocasiões, políticas fiscais descontroladas levaram a aumentos significativos na dívida pública. Quando o governo gasta mais do que tem, precisa encontrar maneiras de financiar esse gasto, seja através de empréstimos ou impressão de dinheiro. Ambos os métodos podem causar inflação se não forem geridos corretamente. Quem sofre com isso? A população, que vê seu poder de compra diminuir a cada dia. Transparência na gestão dos recursos públicos também é fundamental. Governos que não são transparentes sobre suas finanças acabam perdendo a confiança do mercado e da população. Sem confiança, investidores ficam receosos, que pode levar à fuga de capitais e desvalorização da moeda. Isso, por sua vez, aumenta os preços dos produtos importados, gerando mais inflação. É um ciclo vicioso que só pode ser quebrado com uma administração responsável e transparente. Um exemplo positivo é o Chile, que implementou reformas fiscais e monetárias que promoveram a estabilidade econômica. O governo chileno manteve um rigoroso controle sobre os gastos públicos e adotou políticas monetárias prudentes. Como resultado, o país conseguiu manter a inflação baixa e estável por muitos anos, servindo de modelo para outras nações latino-americanas. Já em países como a Argentina, má administração e a falta de políticas consistentes levaram a crises recorrentes de inflação. A lição que se tira disso é que a responsabilidade governamental é vital para a saúde econômica. Governos precisam ser rigorosos no controle dos gastos públicos e prudentes na gestão da política monetária. Só assim é possível garantir a estabilidade e o bem-estar da população. Fica claro que a administração pública tem um papel essencial na luta contra a inflação. Mas como podemos individualmente proteger-nos dos efeitos da inflação? Essa é uma questão que todos devemos considerar ao planejar nosso futuro financeiro. Agora que você entende os complexos mecanismos por trás da alta dos preços, está preparado para agir de forma mais consciente e estratégica. Como você pode usar esse conhecimento para proteger seu poder de compra e garantir um futuro financeiro estável? Pense nisso. Você está disposto a continuar vendo seu dinheiro perder valor? Ou vai começar a tomar decisões informadas hoje? Aproveite para aplicar esses insights e veja como pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua vida financeira. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo sobre como melhorar sua relação com o dinheiro, inscreva-se no nosso canal, dê um like no vídeo e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos futuros. E falando em vídeos, não perca nosso último conteúdo sobre os 7 sinais de que você está destinado a ficar rico, mesmo que não pareça. Está cheio de dicas valiosas que podem mudar a sua vida. Clique agora e confira.